Bom, pessoal, então eu vou abrir esse evento. A gente iniciou, né, o primeiro dos dois eventos do Roadshow do Bet26. Como que esse evento foi construído rapidinho? A gente perguntou para as lideranças de comunidade, dessas comunidades que estão ali, quais temas seriam mais legais a gente trazer e quais formatos. E o pessoal trouxe esses dois temas como mais votados e também trouxeram esse formato mais mentoria, interativo. Então foi o que a gente optou aqui de trazer para vocês. Eu sou a Mari da UOL, né? Ele é o Felipe, a Deb. Eu sou head de relacionamentos, a Deb está no time de seleção, e o Felipe atualmente está como nosso COO, mas atua muito tempo como head de aceleração, então ele vai conseguir trazer bastante informações para vocês. Agora eu vou passar para a Deb, que ela vai falar rapidamente sobre a UOL, e a gente vai tacar para o Felipe para ele mandar ver aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Prazer. Para quem não me conhece, sou a Débora, sou do time de seleção aqui da UOL. Então, bora lá. Vou dar uma breve introdução sobre o que é a UOL, para quem não conhece ainda. Então, nós da UOL, a gente tem um propósito que é potenciar pessoas e negócios que transformem a realidade. E nós traduzimos isso em alguns números, nós já analisamos mais de 8 mil startups em 10 anos de história. Foram 150 startups aceleradas nesse meio tempo, em 25 turmas, né, que nós chamamos de bets, 12 saídas. E nós conseguimos construir uma comunidade de mais de 300 investidores mentores, que são pessoas que vão estar ali à disposição de vocês para ajudar a startup de vocês a crescer, fazer conexões relevantes no mercado. E mentorias também. E a nossa principal e mais legal métrica de sucesso que a gente gosta de compartilhar é que nós temos 22 founders de startup, de 10 startups da Boa que já foram aceleradas, que hoje viraram nossos investidores. Como assim? São pessoas que foram empreendedores que aplicaram, né, para o processo seletivo da UOL, tiveram essa startup acelerada e depois venderam a startup e voltaram hoje como investidores para, enfim, ajudar as startups. E então, realmente, é uma comunidade de bem de empreendedores para empreendedores, como a gente costuma carinhosamente falar. A UOL tem uma tese bem clara. A gente está mudando um pouco o cheque, então, esse vai ser o primeiro bet com cheque de 100 até 400 mil reais. Quem escolhe o valor é o empreendedor na hora que ele se inscreve no processo seletivo. Acho que é importante trazer também para vocês que a gente é um pouco mais criterioso quando essa startup está pedindo um pouco mais de dinheiro, né? Se ela pede 400 mil, a gente é mais criterioso na hora de avaliar a startup do que uma startup que está pedindo 100 mil. A gente acelera a startup de todo o Brasil, então é um processo totalmente remoto. E nós focamos em startups early stage, então seja numa fase de pré-product market fit, mas pode não ter o faturamento ainda, mas tem que ter alguma validação, um MVP rodando, até que já estão com uma curva aí positiva de crescimento de receita. Nós somos agnósticos quanto a setor de atuação, modelo de negócios, investimos em SaaS, marketplaces, B2B, B2C, B2G, multimercado. O equity, que é a contrapartida, né, do nosso investimento, ele é definido numa próxima rodada, mas ele fica em torno de uma faixa de 4 a 9%. Né? E, obviamente, né, depende do valor que vocês investiram e do valuation futuro da startup, que, enfim, um outro fundo vai precificar numa próxima rodada. E na hoje a gente tem ainda a possibilidade de follow-on e com investimento. Ou seja, assim, a gente pode ainda dar um segundo cheque para a startup, dependendo da performance dela, né, durante a aceleração, ou até co-investir com outro fundo de VC. E nosso principal diferencial, com certeza, é o Smart, né, o que faz ajudar as startups a crescerem. Nós temos, que eu trouxe, os 300 investidores mentores, mais uma comunidade de mais de 300 founders acelerados, então, assim, é muita possibilidade de networking, de conexões com o mercado. Trazemos também consultorias especializadas. O programa de aceleração, ele é segmentado por estágios de negócio, eu vou trazer um pouco melhor assim para frente. Mas nós ainda temos mais de 600 mil em benefícios corporativos e também nós ajudamos a startup quando ela quiser captar, então, em próximas rodadas, a gente faz a conexão com os VCs, ajuda ela com o pitch e tudo mais. Só para, enfim, trazer, assim, mais visualmente um pouco da nossa conexão, esse aqui foi um evento que a gente fez ainda esse mês agora de agosto em São Paulo, que foi o WoW Founders Meetup, que a gente conseguiu reunir nossa comunidade de empreendedores e trazer vários conteúdos interessantes sobre M&A, a gente trouxe vários fundos para conversar com o pessoal, a gente trouxe o founder, o SEO do Zé Delivery também, para contar um pouco do case, e também teve ainda conteúdo sobre os grandes cases de sucesso da WoW, que, enfim, sempre dá para tirar muitos aprendizados.
Quando os programas de aceleração são três. Primeiro é o de validação, que o foco é em validar o Problem Solution Fit e construir os primeiros cases de sucesso com os clientes pagantes. O segundo programa é de tração, com foco em encontrar o primeiro ciclo de Product Market Fit e entender a mecânica de geração, conversão de leads, canais de aquisição e modelo de negócio. E o programa de escala, então, para startups um pouco mais maduras, tem o foco em escalar as máquinas de aquisição, conversão e retenção de clientes e auxiliar startups em novas áreas de investimento. Aqui é importante dizer que uma startup ela pode entrar no estágio de validação e passar pelos próximos programas, então, de acordo com o amadurecimento dela. E aqui alguns dos nossos resultados, 6 dos nossos 12 saídas. Enfim, e acho que o mais legal de comentar é da Squid e a Movidesk, que são as maiores saídas da UOL. A Squid a gente vendeu... Ah, gente, ela foi comprada pela Localweb por 450 milhões de reais e teve um retorno do valor investido de mais de 600 vezes, né, que a UOL aportou. E a Movidesk, que é a maior saída, que foi um valor de 660 milhões e teve um retorno de 173 vezes do valor investido. Trazendo um pouquinho como é que funciona, né? Como é que a OU seleciona as startups para participarem do programa de aceleração? Tem todo um processo seletivo e a gente abre 3 processos por ano. Então, esse agora, o batch 26, que as inscrições estão abertas, vai ser o último batch do ano de 2023. Então, já em dezembro a gente já abre outro batch, outro período de inscrições. Mas para, assim, pessoal que não quiser se inscrever, assim, durante... Quando um processo seletivo está rodando e não está as inscrições abertas, pode se pré-inscrever, que as pré-inscrições elas estão abertas o ano inteiro. E esse aqui é como é que funciona, né, o nosso processo seletivo. São 4 etapas. As 3 primeiras elas acontecem de forma remota. Então, primeiro tem que se inscrever ali no nosso site, uma inscrição online. A segunda etapa é uma entrevista com alguém do time da UOL. A terceira etapa é uma entrevista com um comitê de investidores da UOL, de acordo com o setor de atuação de vocês. E a quarta etapa, ela é um evento presencial, dessa vez assim, em São Paulo, aí com a participação dos investidores da UOL. Então, é um momento muito legal de troca e de networking também. É isso, pessoal. Para quem ainda não se inscreveu no nosso batch, as inscrições estão abertas, podem se escanear o QR Code para chegar no nosso site. Mas eu vou botar aqui também no chat qual que é o site da UOL para essas inscrições. E já vou passar aí a palavra para a Mari de novo. Muito obrigada, pessoal. Ô, Deb, obrigado. Na verdade, já podemos passar para o Felipe, né? Porque a gente já avançou um pouquinho Beleza. no tempo. Então, Felipe, vamos lá. Beleza. Pessoal, acho que vamos dar início aqui então. Agradecer aí a Débora também e a Mari por estarem, né, como anfitriãs aí do evento. Também agradecer o pessoal das comunidades que nos ajudou a divulgar, ajudou também a gente a trazer founders e também lideranças de comunidades e curiosos, faz parte também da gente estar falando um pouco mais do nosso trabalho, mas acho que o principal objetivo aqui não é nem falar, é óbvio que falar da UOL faz parte um pouco do objetivo aqui, mas acho que principalmente ajudar vocês e compartilhar um pouco da nossa experiência aí nesses 10 anos de aceleração de startups, né, que a gente já investiu em 150 startups, em que na fase que a gente investe, né, acho que a Débora cobriu bem ali, a fase que a gente investe é uma fase que está em pré-product market fit, né, então a startup ainda não atingiu aquele estágio que ela consegue explicar e que ela não consegue, assim, comprovar que ela tem um perfil de cliente claro, que consegue converter através de uma máquina de vendas clara, com modelo de negócio, que consegue gerar o benefício, é claro, ainda para o cliente. Então, ela tem ainda um monte de variáveis que estão em aberto, né? E aí eu acho que, nesse sentido, a gente dividiu os 2 encontros, né? Dividiu esse roadshow em uma mentoria sobre Product Market Fit, que é o que a gente vai fazer aqui hoje, e amanhã, os aprendizados, assim, mais os exemplos e as coisas mais práticas em cima das startups aceleradas, né? Então, que foram sugestões vindas de vocês, nas lideranças de comunidade, principalmente, que a gente está bem próximo. Então a gente ouviu, né, as sugestões, né, como boa e velha startup, a gente fez o processo de ouvir o cliente e entender o que o cliente quer escutar, quer falar, enfim, quer discutir, e a gente vai buscar aqui dar algum tipo de ajuda, dar algum tipo né, de give first aqui para que a gente possa, para que vocês possam sair daqui melhor do que vocês entraram. É claro que o foco, né, aí você... saúde. Aí o foco aqui, né, a gente sempre tem como
principal persona o empreendedor, a empreendedora, né? Então a gente sempre vai buscar colocar o founder no centro da experiência de tudo que a UOL faz. Seja no deal flow ali com a Débora, né, seja até na originação ali com a Mari também, no início do relacionamento, até, obviamente, dentro da aceleração, isso fica ainda mais óbvio, né? Então, acho que é isso. Eu tenho um material que eu vou compartilhar com vocês, eu vou tentar orientar um pouco a conversa. Como a gente não tá, a gente tá em 35 pessoas aqui, é um grupo ainda pequeno, eu já fiz essa dinâmica presencialmente, funciona super bem, mas é uma dinâmica que vai exigir muito a participação de vocês. Então, eu quero que vocês possam me interromper sempre que vocês quiserem. Eu vou conduzindo aqui, vou provocando com algumas perguntas e aí vocês vão interagindo, tá? Eu acho que só um pedido, quem não estiver falando, deixar o microfone no mudo, para a gente poder, para não poder, né, não cortar, enfim, a fala. Daí, Mari e Débora, fiquem ligadas aí, que daqui a pouquinho abre o microfone sem querer, a gente poder mutar. Mas quem quiser falar, abre o microfone, fala, que a gente vai escutar sem problema nenhum. Eventualmente, tá? Como eu vou compartilhar a tela, esse material, sim, acho que sim, Bruno, sem problema nenhum. Eu sempre compartilho o material, depois a gente disponibiliza. Ah, só mais um adendo, como a gente tá em poucas pessoas, mas também não são pouquíssimas, né? Então, talvez como eu não vou estar vendo vocês, eu vou compartilhar minha tela aqui, o melhor seja vocês levantarem a mão, daí a Débora e a Mari me ajudam aqui um pouco nas dúvidas, tá? E aí a gente vai coordenando né, nessa dinâmica. Eu espero que funcione, eu nunca fiz isso no online, mas eu acho que vai funcionar. Vocês devem estar vendo a minha tela. Daí meu principal problema aqui é que eu não consigo ver muito vocês. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Aí, tá. Perfeito. Bom, vou dar início aqui, a gente vai aí de novo. Eu vou conduzindo e aí a gente vai fazendo um experimento aqui no online. Acho que a Débora já cobriu isso, então eu não vou chover no molhado aqui, né? A Débora já cobriu um pouco sobre a UOL. Se vocês tiverem alguma dúvida depois sobre a UOL, principalmente sobre o deal ou sobre como é que a gente ajuda, acho que falem principalmente com a Débora, que é a pessoa que está mais responsável, com a Débora ou com a Mari, são as pessoas mais responsáveis aí pelo relacionamento com as startups antes delas entrarem efetivamente para a UOL. A Débora também já cobriu isso aqui, então eu não vou chover no molhado. Acho que só um ponto que ela trouxe que é muito importante, que é o seguinte: a startup hoje ela pode entrar em qualquer um dos 3 programas. Então, tipicamente, a startup aplica para o UOL, ela aplica para um investimento de 100 a 400 mil, e a gente sabe que as startups elas chegam aqui com níveis de maturidade diferentes. Então, tem startup que chega efetivamente que faz mais sentido o programa de validação, e a gente busca acelerar bastante a transição desse programa para o próximo, né, para o programa de tração. Eu acho que o grande objetivo de uma aceleradora, assim, de uma aceleradora em termos gerais, mas o grande objetivo da UOL como aceleradora é ajudar as startups aceleradas a chegarem a product market fit o mais rápido possível. Porque isso dá uma condição, isso abre muitas perspectivas da startup para o que ela vai poder fazer depois. Se ela vai continuar crescendo com recursos próprios, se ela vai levantar uma rodada de investimento, se ela vai daqui a pouco começar a comprar outras startups ou fazer algum tipo de fusão, algum tipo de parceria para poder ganhar mercado mais rápido. Então a gente chegando em product market fit é um estágio que dá condição para a startup ter um direcionamento um pouco mais claro, talvez, do que ela pode fazer, de onde é que ela pode chegar. E aí, para isso, né, acho que no nosso cenário, a gente viu que muitas startups chegam né, em estágio de validação, mas acho que a grande concentração de startups está no programa de tração, que é o grande objetivo, que é chegar em Product Market Fit. E como esse acaba sendo o grande objetivo de grande parte das startups quando elas chegam na UOL, porque se a startup chega em validação, claro, ela tem o objetivo de validar os primeiros grandes cases de clientes pagantes, ela tem como objetivo né, gerar esses cases para ela poder gerar os próximos.
mas ela gerando o primeiro case, obviamente, automaticamente o objetivo dela se torna em chegar em Product Market Fit, é fazer isso repetidas vezes. Então, na prática, né, no final do dia, o objetivo de Product Market Fit ele é aplicável a quase 100% das startups que entram na Wall em um momento ou outro. Então, aqui a gente desenvolveu uma metodologia, né, digamos assim, um framework que a gente chama, né, que é um pouco inspirado no Business Model Canvas, né, com uma coisa um pouco mais, né, interativa, mas que é justamente uma forma da gente enxergar para blocos da startup em que ela precisa fazer esses blocos fazerem sentido entre si, né, validar aspectos desse bloco para que ela consiga chegar em Product Market Fit o mais rápido possível, né? Então, a gente desenvolveu o que a gente chama aqui de Product Market Fit Canvas, que a gente divide um pouco, né, esse canvas da cortina para dentro e da cortina para fora. Da cortina para dentro, tudo que diz respeito a fundadores, time e gestão. Basicamente, dentro de fundadores, time e gestão, tá uma a, a, o acordo de sócio da startup, né, entre os founders, como que a startup, quais métricas que a startup tá monitorando, quais métricas fazem sentido ela monitorar e principalmente quais são os gaps que ela tem de conhecimento dentro da sua estrutura, onde ela tem que focar daqui a pouco os primeiros esforços de contratação e, e qual chapéu cada founder está vestindo ali no início. Eu me lembro, né, algum tempo atrás a gente acabava vendo algumas coisas do tipo, a startup tem 4 founders, 2 são co-CEOs e 2 são co-CTOs. Quer dizer, isso é uma coisa que não vai dar certo no médio e longo prazo. Provavelmente a gente vai ter que ajudar essa startup e esses founders a definirem as responsabilidades logo, para que cada um consiga estar no seu, entre aspas, no seu quadrado, né, mas e tomando as decisões de forma mais ágil. Então, tudo que diz respeito à cortina para dentro, diz respeito à estrutura da startup. Ela está com a cozinha organizada, digamos assim. Aspectos de governança também entram aqui. E isso é uma parte importante, não do Product Market Fit em si, mas principalmente se a startup for passar por novas rodadas, ela está com a casa arrumada, isso vai fazer muita diferença ali na frente. Mas aí, chegando, né, no Product Market Fit, de fato, nos elementos, né, que são que são 4 grandes blocos que a gente chama aqui de mercado, de produto, de máquina de vendas e de modelo de negócio. Então, já vão começando a pensar dentro da startup de vocês, dos exemplos que vocês conhecem, como é que vocês estão em cada um desses blocos. Eu vou explicar cada um deles e aí a ideia é que a gente provocando, a gente poder trabalhar em cima dos exemplos de vocês, já que isso é uma mentoria, né? Eu não quero ficar só aqui transmitindo conteúdo, eu quero que a gente possa conversar e fazer uma coisa construtiva aqui que seja prática para vocês também. Então, assim, a gente tem esses 4 blocos que basicamente mercado diz respeito a perfil de cliente, se a startup sabe qual é o perfil de cliente que ela está atendendo, mas também diz respeito às alternativas que esses clientes têm né, como ferramentas substitutas àquilo que a startup está fazendo. E mesmo a parte de concorrência, enfim, isso também acaba entrando. Parte de produto, a parte de proposta de valor, de benefício, o que a startup está entregando para esse cliente em termos de benefício, né, em termos de ganho de valor. Então, isso diz respeito, né, e não a parte mais técnica do produto, né, isso é sempre um como. A máquina de vendas, né, que é como que a startup gera demanda, né, como que a startup adquire leads, como é que ela se relaciona com o mercado para gerar oportunidades de venda e como que ela converte esses leads em clientes, né? Então, a parte de máquina de vendas também, ou como que a startup, né, esse é um B2B, a gente tem já tem bastante track record em cima de SaaS B2B, por exemplo, que é um modelo de negócio que corresponde a quase 70% do portfólio. Então, a máquina de vendas é algo que, para um SaaS B2B, por exemplo, é algo que diz respeito a como que você vai até o mercado e você gera leads, você gera oportunidades de venda para você depois converter esses leads em clientes pagantes num processo que faça sentido, num processo que seja fluido e que tenha também
ferramentas, playbooks e tudo, né? E esse processo depois você consegue escalar. Geralmente com o founder puxando as primeiras vendas e depois ele conseguindo escalar isso, formando um time de marketing, um time comercial, para que ele consiga fazer isso de forma mais acelerada. E modelo de negócio, aí isso diz totalmente respeito a quanto que a startup está cobrando, por que que ela está cobrando, quais são os unit economics que estão, se eles estão parando de pé ou não, e se está fazendo sentido essa estratégia de pricing para os clientes, do tipo, não adianta você fazer um modelo de negócio em que você cobra, por exemplo, R$ 5 se você custa 10 para trazer um cliente, né? Então, na média é isso, a gente sabe que no early stage ainda as métricas, não, né, os unit economics ainda às vezes não estão batendo, às vezes não tão, a conta não está fechando, porque a startup ainda está na tranqueira, ainda está tentando validar aquele modelo de negócio, mas faz parte. Então, é, então a gente sabe que isso também é um ponto de atenção e que a gente precisa ajudar a startup a, no caminho ali, né, na trilha de aceleração, a gente ajudar a startup a deixar essas variáveis mais claras. E aí, em cima disso, a gente consegue determinar qual é o estágio que está a startup, né? Aqui dentro da UOL, a gente acaba dividindo, né, as startups em 5 fases. Apesar de ter 3 programas, a gente tem 5, a gente costuma dividir essas startups em 5 estágios de maturidade, porque daí sim, tá meio bugado a minha apresentação aqui, mas vai funcionar. Porque daí sim, a gente tem cada programa se encaixando mais ou menos para cada 2 estágios, um estágio e meio, 2 estágios ali, tipo, programa de ideação e validação, a startup com certeza está nesse primeiro programa. Quando ela ultrapassa ali o estágio de validação, geralmente quando ela ultrapassa ali os 10K de faturamento mensal, de MRR se for um SaaS, ela começa a entrar no programa de tração e aí ela vai cumprir esse programa muito provavelmente ali até os 100, 150 mil, né, de receita, que daí aí quando ela faz a transição para o programa de escala. Então a gente tem aqui um pouco, isso não é uma coisa escrita em pedra, mas é uma coisa que nos ajuda muito a determinar qual é a pauta com aquela startup, basicamente qual é o assunto, né, qual é de fato o objetivo, né, com aquela startup, naquela conversa, para que a gente não precise trazer desafios de escala para startups em validação, por exemplo, né? Então, isso ajuda bastante aqui a gente a entender o que a gente precisa, né? Qual é o próximo milestone que aquela startup principalmente tem que cumprir. E aí a gente busca determinar alguns semáforos, assim, a gente busca determinar se a startup está num nível forte de validação de evidências daquilo, ou se ela ainda está, né, no nível que não tá, que ainda ela não tem comprovação de que ela domina e de que aquelas variáveis estão claras ainda, tá? Acho que só alguns disclaimers antes da gente passar assim para de fato para mentoria assim e para, né, esse framework foi uma coisa que a gente desenvolveu com base na nossa realidade aqui, então pode ser que funcione para a realidade de vocês, pode ser que não funcione, enfim, acho que está tudo bem. A ideia aqui não é ser né, não é pregar aqui que essa ferramenta vai ajudar todo mundo em todos os cenários, né? Não é nada disso. Então não é algo que funciona, é um playbook aqui para a gente, mas ele não se propõe a ser um playbook para todo mundo, né? Então acho que isso acho que é só um rápido aviso assim antes da gente aprofundar isso, que ele não se propõe a ser uma coisa que vai se encaixar em todos os cenários. Antes da gente passar aqui, daí agora sim, a apresentação está muito mais a serviço aqui da gente poder, né, poder conversar, a gente poder encaixar vocês aqui dentro desse framework e poder também conversar e interagir. Eu estou com alguma dificuldade aqui de ver vocês, então mas deixa eu só botar aqui do lado. E aí eu acho que uma das coisas que a gente pode começar a fazer aqui eu gostaria de entender, pelo menos assim, dentro dos participantes aqui, eu acho que a gente pode levantar a mão, eu acho que rola. Quantas startups temos aqui, pelo menos, né? E dessas startups que estão aqui, quem é founder de startup, hoje quem está nessa fase de menos de R$ 1.000 de faturamento mensal, por exemplo? Só coloca ali, pode levantar a mão ou colocar no chat. Tem 3, aqui, para levantar a mão funciona. Então tem 4 participantes, 6, legal. Validação, olha, legal. Então temos
Temos quantas mãos levantadas aí, se Débora e Mari puderem me ajudar? Eu tô contando 8 Que aqui, eu era acho. 8, 9 e tem alguém no chat também que disse. Então acho que tem umas 10. Tem, O tem umas Silvério 10. falou também, isso. Então nós temos umas 10, 11 pessoas, 10 pessoas, em cima de 30, né, em cima de 38 participantes, ou seja, é quase 30%. Quem já passou dos 1.000? Aí eu peço o pessoal que levantou a mão, agora baixe. Quem já passou dos 1.000 e já tá com os primeiros clientes pagantes, já tá com uma atração, assim, pelo menos início de processo de tração. Ah, tô vendo o Diego aí. O Diego falamos ali no Startup Summit, né, Diego? Legal. Boa. Bem-vindo aí. Show. São 7. Legal. 8. 8. Tá mais ou menos. Tá em linha também né, não, tem um pouquinho menos, mas também tem. Acho que tem um bom número de startups. Acho que tá bem, né? Tá um pouco dividido. E aí, pra gente seguir aqui, quem tá nesse terceiro estágio, no estágio de 10 a 50K, mais ou menos, assim, por mês? Aí, o Bruno, o Nelson, aí temos ali, Ritmo do Esporte, legal, tá. Temos 4 pessoas que levantaram a mão. E quem tá com mais de 50K de faturamento mensal, só pra ver se tem alguém? O Nelson tinha levantado a mão antes. Ah, o Luiz da Mocar. Tá bom. A Mocar, acho que eu também conversei com o Luiz Felipe lá no Startup Summit, conheço bem o case. Legal, tá bem. Bom, então assim, é legal a gente fazer só esse exercício só por uma questão assim da gente entender onde é que vocês estão e quais que são os aprendizados aqui e os direcionamentos e as coisas que a gente já viu acontecer dentro dessa nossa metodologia. Porque essa nossa metodologia a gente vai colhendo os aprendizados e vai tentando aprimorar um pouco os direcionamentos. Em termos de fundadores, time e gestão, né, eu acho que um ponto super relevante assim de comentar, e aí boa parte das startups que estão assim até 10K de faturamento mensal, né? Eu acho que geralmente é a fase que a gente, né, é a fase que a gente mais investe, né? A fase que a gente mais busca startups para acelerar, porque é de fato onde a gente acha que a gente pode mais contribuir. Eu queria abrir assim para que vocês possam trazer hoje, por exemplo, a parte de vocês, se vocês forem analisar, não analisando a parte da cozinha, né, da cortina para fora da startup, mas analisando um pouco do que vocês têm de acordo de sócios, de gaps do time, né, do time fundador, principalmente, se vocês têm um outro founder que complementa vocês, talvez não em termos até de skill, mas também de comportamento, tem uma pessoa que tá mais, que tem mais habilidade para vender, outra pessoa mais habilidade para produto. Eu queria que vocês trouxessem, se vocês têm algum desafio ou coisas que vocês têm hoje de pain points, assim, né, de problema dentro dessa parte de time fundador, de time de gestão. Se alguém quiser trazer algum ponto, fica à vontade para abrir o microfone e falar. Posso falar então, Fê? Vai lá, Tudo Diego. certo? Bem-vindo. Então, obrigado. Nós somos, então, em 5 founders, né? E é uma dificuldade de alinhamento, né? Porque a gente, por mais que se conhecia há muito tempo, agora está na parte de começar a pegar, colocar a mão na obra mesmo, né? Então, acaba são pessoas bem diferentes, são atitudes, pensamentos, e fazer esse alinhamento a gente tá ajustando, né? Mas no dia a dia não é fácil, né? Então, gostaria de compartilhar esse ponto, assim, várias cabeças, várias sentenças, né? Sim. A gente tem uma leve, digamos assim, sobreposição, acho que do que vai acontecer hoje, né, em termos do conteúdo aqui, do que vai acontecer amanhã. Porque tem muitas coisas que são parecidas, né? Até essa apresentação, que é uma apresentação que a gente separou nessas duas pegadas, assim, fazer uma pegada mais interativa hoje e amanhã fazer uma pegada um pouco mais de conteúdo. Mas trazer um pouco do seu contexto, assim, né, Diego? Acho que de 5 founders, acho que o que mais importante você acertar no início da sua jornada aí cada founder tem que ter, obviamente,
uma responsabilidade, né? Cada founder saber o que cada um está fazendo, isso é muito importante para que a gente, né, para que vocês possam tomar decisão de uma forma mais rápida, mas principalmente cada founder ter, digamos assim, 5 até é um pouco mais fácil porque é número ímpar, né? Ou seja, se der algum impasse, tem um número ímpar que é uma maioria simples ali, uma votação resolve. Mas nós já tivemos aqui, por exemplo, um dos maiores cases da ON é a Nota-I. A Nota-I que é um time fundador de 5 engenheiros de computação. Então a gente sempre enxergou isso como uma luz amarela, mas, por exemplo, nunca deixamos de enxergar potencial na startup e como é que a gente poderia ajudar essa startup a crescer. E aí, o que funcionou na Nota-I? Funcionou na Nota-I a relação muito transparente entre os fundadores e principalmente essa divisão muito clara de responsabilidades sobre o que cada um fazia. Então, Jonas é o CEO, era o cara que fazia tudo que não era produto, tecnologia, enfim, tudo que sobrava para ele era fazer vendas, basicamente, que é o mais importante. Então, o Jonas que puxava vendas, mas depois o Marcos ali ajudava ele na parte de marketing, né? Trazer vendas, trazer leads, né? E criar canais também para a Nota-I tracionar. E você tinha os outros 3. Esses 2 founders eram os founders que eu mais interagia, mas você também tinha os outros 3 founders ali se dividindo muito na parte de produto e de suporte, né? Então, e isso funcionava muito bem para a Nota-I, e não é porque tem 5 founders, né? Porque você sempre vai escutar, às vezes, algumas regras, assim, que não necessariamente... Quando você fala em regra, você pode muito bem desmentir aquela regra com alguma exceção. Então, assim, startup com 5 founders não vai dar certo. É uma startup que parece que saiu de um Startup Weekend e que daqui a 1 ou 2 semanas os founders vão brigar e cada um vai para o seu lado, ou cada um, né, enfim, não vai querer se dedicar. Mas, lógico, não é assim. A gente sabe que não é sempre assim que funciona. Então, no caso da Nota-I, funcionou muito bem essa divisão de responsabilidades, fazer um acordo muito claro em relação a isso, apesar dos 5 founders terem também a mesma participação, e isso era uma coisa que eles batiam muito na tecla, que para eles isso era uma coisa que fazia muito sentido. Então, para a relação ali, aquilo estava funcionando e isso não atrapalhou. Muito pelo contrário, né? Isso acho que só fortaleceu, eles estão juntos até hoje, né? Então é importante. Uma relação entre 2 pessoas já é uma coisa super complexa de gerenciar. Imagina uma relação entre 5, né? Então acho que ter alguns cuidados em relação a isso. Certamente um bom acordo de sócios vai fazer uma boa diferença aí na sua trajetória para você viver uma vida um pouco mais tranquila, né, em relação a isso. E você não precisa, obviamente, engessar demais a gestão, né? Mas entre 5, obviamente, o alinhamento, a comunicação é importante que vocês também tenham, né, alguns rituais como sócios para que vocês possam entender o que está acontecendo na operação como um todo. E aí, geralmente, eu acho que o CEO é a pessoa que geralmente tem que trazer um pouco, organizar um pouco transitar com todos os sócios ali e trazer as coisas um pouco mais estruturadas para que se possa conversar e entender o andamento. E se tiver alguma diferença muito clara de dedicação, enfim, de ter sócios full-time, sócios part-time, talvez faça sentido discutir se isso deveria refletir na participação, por exemplo, né? Isso é uma coisa que também, às vezes, os founders têm algumas dúvidas, e aqui, quando a gente entra, a gente busca entender isso para propor uma melhor solução. Mas, de novo, isso também relação entre sócios é sempre na base de muita conversa, não tem muita ciência em cima, né? Mas é na base da conversa, da transparência, que eu acho que a gente consegue resolver os desafios. Alguém mais, pessoal? Alguém mais? Diego, obrigado por ter trazido aí, ter aberto o capô. Sempre bom aí poder, né, conversar sobre os casos práticos. Quem gostaria de contribuir um Felipe, pouco tudo mais? bem? Opa, Alexandre, Alexander, queres falar? Pode falar antes, depois eu falo. Tá, obrigado. Vai lá, vai. Então, Felipe, a gente está numa fase de validação, né? A gente tem um produto, né, viável. Agora, o que nos falta é a comercial. Somos em 2, né? O meu irmão, ele é CTO da parte de tecnologia e a minha parte é da gestão, né? Uhum, Agora, nos falta o comercial, nos falta o marketing para terminar essa validação, né? Conseguir uhum. mais clientes para terminar essa validação. Sim, tá, entendi. Kathleen, a sua dúvida em relação a isso é uma coisa muito diferente? Diferente. Tá, eu vou cobrir esse ponto aqui do Alexander e aí a gente passa para você e a gente encerra esse bloco aqui e vamos para o próximo.
Mas, Alexandre, assim, sendo brutalmente honesto, assim, acho que tem a startup que tem um gap comercial, ela começa com um problema, porque, assim, nenhuma startup vai sobreviver sem vendas, né? Então, ela tem que, obviamente, você já está ciente que você tem que resolver isso. Formas de resolver isso existem várias, tá? Umas melhores, outras piores, dependendo do resultado. A forma que a gente mais viu startup resolver isso, que deu certo, nesse exemplo que eu acabei de dar, da nota aí. Eram 5 engenheiros de software. Você acha que alguém queria vender? Não, ninguém queria vender. Todo mundo queria fazer produto, todo mundo queria fazer tecnologia, interface, deixar até indo ali, indo a parte operacional ali, deixar os processos bem bonitinhos ali, tudo automatizado, tudo funcionando. Mas na prática isso não traz venda, isso não traz isso pode trazer uma eficiência brutal para a startup, mas não traz venda, né? Não traz negócio. Não, assim, muito difícil eu lembrar de algum exemplo aqui em que a startup não teve que, se algum founder não teve que abrir mão um pouco do seu conforto em termos de área de expertise para aprender a vender. Nisso, a aceleradora eu acho que torna o processo um pouco menos desconfortável para o founder técnico, porque a gente tem aqui muitas mentorias e muitas trilhas de conteúdo focadas na área de vendas. Então, se eu fosse te dar uma sugestão, cara, aprende a vender, tenta fazer algumas vendas diretas, né, tenta criar minimamente um processo. Os founders precisam saber fazer isso, porque a gente sempre pensa, eu não sou um cara técnico, eu não vim da área de tecnologia. Então, se me botarem talvez um processo aqui de um desenvolvimento de produto, em que eu vou ter que analisar um código, uma linha de código na especificidade ali, super no detalhe, e se eu for, né, se eu for assumir como CTO, eu vou ter uma dificuldade imensa, porque eu não vou saber o que cobrar, não vou nem saber analisar a qualidade do trabalho daquela pessoa. E isso vai ser um desafio tremendo. Então, mas assim, se me colocar talvez para assumir a área de marketing, vendas, talvez de uma startup, bom, daí eu vou saber se o lead que o marketing está me trazendo está numa qualidade legal, se o playbook de vendas ali, se a parte ali de script, o contorno de objeções, toda a parte ali de negociação, se aquilo lá se aquele vendedor está fazendo um bom trabalho ou não. Então para você trazer, tem muita startup que busca essa solução de trazer uma pessoa de fora para vender e às vezes paga uma quantidade enorme de dinheiros para trazer uma pessoa sênior de vendas que promete mundos e fundos e na prática talvez não vai entregar tudo aquilo que ela prometeu. Porque de fato ela é vendedora também, tem isso, né? Ela vai ser uma pessoa encantadora por natureza. Mas que não vai, talvez não vai ser, não é aquele perfil talvez que você precise. No início você precisa de uma pessoa que como a gente costuma dizer aqui, abrace o caos, né? Não tem processo, não tem playbook, modelo de negócio não está claro, o perfil de cliente não está claro, Qual é a melhor pessoa, o melhor perfil de pessoa para vender nesse cenário? É o founder, é a pessoa que está ali, né, chorando, né, suando sangue ali para fazer aquele negócio dar certo, é a pessoa que tem, né, o skin in the game, que a gente chama, a pessoa que está ali com o seu na reta ali, que quer fazer aquele negócio dar certo, independente do que aconteça. Então, precisa um pouco, às vezes, no início, precisa um pouco dessa venda a forceps, dessa ignição a forceps aí no processo de vendas. Então, eu sugiro isso, eu sugiro buscar conteúdo, conhecimento, buscar uma aceleradora, né, ou buscar algum tipo de apoio de conhecimento para que algum dos founders introjete isso dentro de si e que assuma o papel de vender. Não precisa fazer isso por causa da vida, o founder está a serviço do momento da startup. Tanto que tem muitos founders que acabam depois ou se tornando CEO da startup ou mesmo saindo da startup, porque não é aquele perfil que a startup precisa. Então, os papéis vão mudando. Mas no início tem que ser o founder que vai vender. Pelo menos essa é a minha... E aqui eu estou dizendo muita opinião, né? Óbvio, baseado no que a gente já aprendeu aí com as outras startups aí. Espero que tenha ajudado, pelo menos, aí, nesses direcionamentos aí. Então, busca... Algum dos founders tem que vender, busca conhecimento para isso, faz as primeiras vendas por conta para você, pelo menos, entender um pouco do racional da coisa. E aí pode contratar uma pessoa daqui a pouco júnior, não precisa ser uma pessoa super sênior, uma pessoa júnior que tenha vontade de aprender, de crescer, que tem um perfil que não precisa trabalhar
né, com muitos processos, né? Eu acho que abrace o caos. Acho que isso seria um bom perfil para E começar. obrigado aí, Felipe, pela Bom, resposta. Isso na aceleração, isso cabe, por exemplo, ter budget para contratar uma SDR sim, para fazer a sim, prospecção fria. sim, E sim, aí o founder depois faz o resto do funil, né? total, Mas ter verba para uma prospecção ativa. total, total. Isso faz parte, Tá, sim. Kathleen, tá vai ok. lá. A minha dor é ao contrário da dele. Nós Olha aí, ó, somos já dá três founders. dá pra pensar numa Nós somos aproximação. três founders. Eu sou da área de marketing, então eu não sou do comercial, mas abracei a causa, como diz o outro, e tô na unha. Aquela meta de fechar os 100 primeiros clientes, né? A gente tá indo. A gente tem o game designer, porque a gente é uma startup de gamificação, e a gente tem a psicóloga, porque a gente é uma startup de RH, então a gente se complementa. Só que o que que a gente não tem, que é muito importante, o CTO, né, gente? A parte de tecnologia. Então a nossa dor, inclusive a gente começou, a gente tem um contrato entre sócios já bem estabelecido, porcentagem para CTO, a gente já pensou em tudo isso, mas a gente está com essa dor, que a gente é uma startup de base tecnológica, mas a gente não tem a pessoa da tecnologia. Embora a gente seja três sócios super complementares e super de acordo, assim, com todo o Sim. caminhar, né? Falta pessoa, né? Então, quer dizer, eu acho que você já tem consciência do problema, e aí para resolver esse problema é trazer efetivamente uma pessoa. A gente tem vários aprendizados em relação a isso, mas nenhum assim, não tem nenhuma bala de prata para isso, tá? Sendo bem sincero. Teve startup nossa que começou já direto dando percentual para um desenvolvedor que não fez um bom trabalho e depois acabou sendo um problema. Então, tipo, aquele negócio dá percentual logo de cara é uma boa prática? Depende. Depende se você já conhece a pessoa, se você já tem um histórico. Então, a gente sempre brinca aqui, né? Namora antes, né? Vê um pouco, tenta, tenta criar alguma forma, nem que seja paga, remunerada. A gente sabe que às vezes a grana na startup ali no early stage é curta, mas não tem muitas vezes o que fazer. Se você não tem uma pessoa que você confia, né, de uma forma muito clara, talvez você tenha que entender como é que essa pessoa trabalha antes, essa pessoa tem cultural fit para ser sua sócia. E isso é o mais importante, porque o skill que ela vai te entregar, óbvio que é o que você está atrás. Mas o que às vezes o founder esquece dentro desse processo é que você precisa entender se você vai aguentar trabalhar com aquela pessoa. E às vezes isso é o mais importante, inclusive, né? Não só a parte do skill que ela entrega, mas a parte da cultura, do comportamento, enfim. Então, acho que isso, de novo, no início você não precisa de uma pessoa super sênior, buscar encontrar, né? Canal de indicação é um canal que funciona muito, então você tem que estar buscando ativamente. Hoje em dia, essa pessoa provavelmente está empregada, essa pessoa não está à toa, né, buscando oportunidades, ela está empregada. Então você vai ter que fazer um esforço para trazer essa pessoa. E a gente sempre recomenda que, né, founder que consegue resolver os problemas, ele não consegue resolver a coisa com uma bala de prata, mas às vezes é você estar se expondo, você está participando aqui de um evento, por exemplo, daqui a pouco você está num evento do seu segmento, você toma um café, você conhece, você tem que estar se expondo para que você consiga para que você consiga ter maior chance de sucesso, né? Então, tipo, você tem que essa parte de achar o CTO, acho que é o desafio de muita startup antes de entrar para a wall, e hoje eu acho que até é um pré-requisito assim, você ter essa parte resolvida dentro do seu time fundador para que você consiga depois crescer, porque depois se você começar a botar clientes para dentro, você vai ter que mudar o produto vai ter que passar por uma série de melhorias. Então, se você tiver uma software house que vai te atender de segunda a sexta, das 9 às 6, não vai funcionar, né? Não vai funcionar. Então, isso pode ir até determinado caminho, mas depois você realmente acha que tem que ter alguém dentro de casa e tecnologia tem que ser core. Então é isso, se exponha, evite dar percentual logo de cara, eu acho que tem que ter um namoro, tem que ter um relacionamento ali um pouco, né? Startups que fizeram isso, elas voltaram para trás, contrataram um desenvolvedor que foi por indicação e começaram a trabalhar juntos, e aí depois de, sei lá, de 6, 8 meses é que que começaram efetivamente a, 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 a construir uma relação de sociedade mesmo. Você pode dizer para a pessoa que isso é uma ideia, que isso é um potencial que pode acontecer,
Mas a pessoa tem que estar conectada com a causa da sua startup. Então, eu não sei exatamente o que a sua startup faz, a gente não pode entrar muito no detalhe aqui por causa do tempo, mas a pessoa que esteja conectada com o que você faz é tão ou mais importante, né, do que o skill que ela vai entregar. Mas ela tem que estar comprada na causa. Ela está cantando comprada na causa, ela vai, acho que aí você vai ter uma maior chance de sucesso aí. Valeu pela pergunta, valeu por abrir o Perfeito, capítulo obrigada. aí também. Pessoal, seguindo um pouco aqui, eu acho que até pela questão do tempo, a gente tem esses quatro, digamos, quatro quadrantes aqui, que são quatro blocos, na verdade, que diz respeito a perfil de cliente, né? Se você já encontrou seu perfil de cliente ideal, se você já conseguiu entender a sua proposta de valor, quer dizer, o benefício que você entrega para o seu cliente, se você já construiu minimamente a sua forma de converter clientes, né? Converter leads em converter demanda em clientes pagantes, e se você está com um modelo de negócio que está fazendo sentido, né? Que o cliente está olhando aquilo, não, beleza. Para mim faz sentido pagar aqui R$16,90 para o Spotify para eu ter música ilimitada todas as horas né? A qualquer hora que eu quiser. Então, dúvidas em relação a essa validação, a esse processo de entendimento de perfil de cliente, produto, máquina de vendas, modelo de negócio. Quais são os desafios de vocês hoje? Quem quiser levanta a mão aí para a gente poder trocar um pouco em cima disso. Luciano foi o primeiro. Fala aí, Oi, meu. Felipe. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Então, Felipe, a gente está naquele momento de uma equipe muito júnior em função da verba que se tinha até o momento, né? A gente está indo ali do operação para tração agora, né? Tá. E está naquele dilema de contrata mais gente júnior, segura, contrata mais gente mais especializado, estamos ali naquela briga de desenvolver processo, né? De Uhum. ter a coisa azeitadinha, né? Então começa a ter muitos clientes, a gente está com 150 clientes na base. Legal. E a gente tem uma particularidade no negócio que a gente atende o cliente do nosso cliente também. E isso representa hoje 22 mil responsáveis por alunos dentro da base. Então, é uma situação que fica, né? Como é que a gente faz esse processo agora? E aí a gente, pô, vamos desenhar o fundraising então para captar, né? Vamos buscar aceleração? O que que a gente vai desenhar nesse momento? Não, legal. Luciano, acho que é super boa a sua dúvida. Só para poder entender um pouco, é B2B ou B2C? Ou é Ele é B2B? um, Ele é um B2B2C, a gente entrega uma solução de aplicativo para escolas de esporte, só que a gente monetiza um track record em cima do que o pai paga para a escolinha lá. Então, por isso que representa aí 22 mil pais de alunos que usam a nossa solução todo dia e 60% deles pagam pelo app. Pagam escolinha pelo app. Exatamente, e transaciona pela nossa plataforma. Entendi. E qual é o ticket médio hoje? Hoje o nosso ticket médio, somando o transacional, dá em torno de R$ 380. Tá. E qual é o tamanho do seu time hoje? Hoje nós estamos com 10 pessoas. 10 pessoas, um time bem chuto, pelo tamanho do Isso. negócio. Legal. E aí você tá com esse desafio, assim, você tem pessoas que começaram com você, provavelmente, o negócio, começaram, né, aquela fase ali né, da jornada da ideação, passando pela validação, você já está com uma receita bem considerável, e aí a sua dúvida é que você não sabe se essa equipe pode dar o próximo passo ali. Exato. Hoje somos em dois sócios, né, Felipe? Então, a gente tem 100% do negócio, os dois sócios, e os demais é PJ, estagiário, e só tem um CLT, né, dentro da carteira aqui. Então, basicamente é isso. E aí aquela dúvida, né? Putz, como é que a gente faz agora, né? Pô, Sim, é um pessoal mais novo, aí a gente tem todo aquela carga de, putz, você tá mais ensinando às vezes do que o cara tá trabalhando, né? Então tem tudo isso, e acho que a gente tá nesse momento aí, né? não tenho uma resposta objetiva para te dar, né? Mas as nossas startups que começam a enfrentar esse desafio, elas têm demanda de trazer gente mais sênior, tá? E, e ao mesmo tempo que trazer gente mais sênior significa custo, né? Significa grana.
você também não pode descuidar de valorizar quem está com você desde o início e se essas pessoas têm potencial de serem sêniores. Porque você também pode, não só, por exemplo, pensa, pensa talvez até em termos de custo de, não é custo de oportunidade, mas é mesmo que um teste AB, assim. Você pode trazer uma pessoa sênior e ela, e geralmente a pessoa sênior ela custa caro e ela pode trazer resultados incríveis. Na área de vendas, eu já comentei ali um pouco da experiência que a gente tem com startups do portfólio, que não foi exatamente o que se desenhou no início. Então, a gente toma muito cuidado com essa parte de seniorizar, né, a estrutura muito cedo. É normal que alguns pratos quebrem ao longo do caminho. Então, tá dando resultado, né? Se você tá crescendo, você não tá fazendo, você pode estar fazendo muitas coisas erradas, mas faz parte. Você tá crescendo. O importante é o resultado que você tá conseguindo gerar. Agora, voltando pro tópico do time, é normal que você sinta desconforto nisso. Quer dizer, você acha que você deveria estar com o processo todo bonitinho, né? E às vezes isso é uma ilusão também. Isso é uma coisa que, cara, né, talvez você trazer uma pessoa, talvez seja, né, trazer uma pessoa super sênior agora, seja trazer uma bala de canhão para matar não um mosquito, né, mas talvez né, um animalzinho um pouquinho maior, né, já não é mais mosquito, mas, mas você tem que ter talvez até a consciência entre trazer uma pessoa sênior, daqui a pouco investir numa estrutura, até às vezes você está com 10 pessoas. Eu citei alguns cases, mas de algumas startups aqui, tem muita startup que segue, né, a sua trajetória, às vezes, e demora para, por exemplo, começar a formar uma área de pessoas, né? E isso é bem discutível, não sei exatamente em que momento que a startup deve fazer isso. Até você decidir se faz sentido isso ou não, quem vai responder por esse processo é você, é o CEO, né? Sim. Então, na prática, pensa assim, você tem que trazer uma pessoa sênior, daqui a pouco criar aqui uma estrutura de eu poder treinar, rampar essas pessoas. Porque essas pessoas, na prática, elas vão ser. Não é que elas vão ser. é, eu não sei se elas vão ser, talvez, as suas lideranças no futuro, mas faz parte ensinar e faz parte você rampar essas pessoas. E eu acho que, na prática, assim, se você fizer a conta, elas vão ser mais baratas do que você trazer uma pessoa sênior. Eu acho. Uhum. Eu acho que se você investir numa estrutura de treinar, de rampar, de dar experiência para essa pessoa, pô, investe em informações, coloca essa pessoa para participar de mentoria, investir no treinamento, né, e isso talvez tenha algum tipo de programa de stock option plan lá na frente, eu acho que pode fazer muito sentido. De novo, são pessoas, em alguns casos são individuais. Daqui a pouco uma pessoa faz sentido, outra pessoa não vai pilhar, não vai se sentir tão chamada para essa trajetória. E aí você já começa a entender onde é que você pode seniorizar de fato. Eu preciso Uhum. trazer mais uma pessoa júnior daí. Aí eu posso trazer talvez uma pessoa sênior, essa pessoa que não está afim de ficar ou não está afim de se desenvolver, que tá dando demonstrações, que daqui a pouco ela não se vê aqui no longo prazo, daqui a pouco você já pode mudar um pouco o perfil da contratação. Então, Perfeito. então eu iria um pouco nessa linha. Eu sei que não é uma resposta muito objetiva, mas eu acho que na prática, quando a gente fala de pessoas, a gente tem que cuidar muito para não ser superficial, né? Então, e na prática, cara, a base da startup são as pessoas que você, né, o time, a pedra fundamental da sua cultura, de como que essa startup é percebida pelo mercado são as pessoas que fazem parte do time fundador, do time inicial, ali, né, os primeiros 10 colaboradores ali, enfim, cara, é essa galera que cria o núcleo ali, a pedra fundamental ali. Então, eu acho que é uma galera que vale a pena você olhar com um pouco mais de cuidado, de atenção para os casos, e aí você tá com o time enxuto ainda, você tem a oportunidade de olhar individualmente ainda. Porque quando você tiver 100, 200 pessoas, vai ser muito mais difícil. Aí você tem que estar com uma estrutura, aí você tem que estar eh, talvez com uma diretora, um diretor de pessoas ali, né, olhando para as coisas um pouco mais de cima e, né, e aí talvez com algum nível né, de hierarquia, enfim. Então agora é uma hora boa de você entender quem é que potencialmente podem ser as suas lideranças e, cara, investe na formação dessa galera, porque acho que vai ser melhor para você, acho que tem potencial para ser melhor para sua startup. Mas, de novo, nada é escrito em pedra. Daqui a pouco tem a oportunidade de trazer uma pessoa sênior, uma pessoa boa, que esteja
de saco cheio, né? Desculpa a expressão, mas esteja entediada de uma vida executiva ou de uma vida em outro lugar e queira tá conectada com o propósito aí, com o que vocês estão fazendo, cara, daqui a pouco vale a pena trazer essa pessoa também. Se essa pessoa topar vir para uma oportunidade aí de um stock option plan com salário mais baixo, enfim, eu acho que tivemos casos de startups assim que às vezes a pessoa que entrou nesse modelo também funcionou super bem, porque entrou com cultural fit já muito forte, e com a ideia de se desenvolver a longo prazo, com stock option plan. Então, acho que isso aí também pode fazer sentido. Show de bola. Valeu Muito bom. valeu pela pergunta aí, Luciano. Valeu Valeu, obrigado. abrir o capô aí. Eu sei que a gente está se encaminhando já para o final, pessoal, né? Já são 7 horas, mas eu tô com tempo aí. Se vocês quiserem fazer mais uma, alguém tiver mais uma pergunta aí, de repente, alguma situação que queira expor em relação a esse desafio de atingir Product Market Fit, modelo de negócio, máquina de vendas. Se alguém quiser trazer um ponto aí que pode ser válido, para a gente poder Tudo encerrar. bom, Felipe? Luiz Ô, Felipe falando. e aí, meu, tudo bem? Beleza. Agora tu tá com uma livraria, uma biblioteca pra gente aí, legal. Vamos com a dúvida do Luiz Felipe aí, depois a gente faz a do Eduardo, pra gente Qual encerrar. é o indicador, cara, assim, do Product Market Fit que vocês trabalham? Qual é o indicador que diga assim que, cara, eu tenho a certeza que eu estou naquele patamar que o cliente tem a necessidade, o encaixe com o mercado, com o cliente, ele é perfeito. Eu chegar para você, te apresentar e você falar, cara, é irrefutável na avaliação de que você chegou lá. Entendo que ah, vendas é um indicador bom, mas não acho que ele é 100% aquilo. Cara, eu necessito dessa startup porque ela resolve esse problema, que eu acho que é assim, uma pergunta que traria ali uma resposta direta, né? Pô, eu quero esse produto, eu tenho aquela necessidade. Então, assim, eu queria entender qual é o indicador que seria mais aderente para esse tipo de Ótima pergunta. avaliação. Eu gosto muito de responder essa pergunta, porque não tem também uma resposta muito objetiva, mas vamos chegar lá. Só queria entender se o Eduardo também tem. A pergunta é parecida ou se é outra coisa, Eduardo. Se é um complemento ou não. Não é outra coisa, tá bem. Deixa eu. Então, assim, Luiz, qual é a ideia, né? O Product Market Fit realmente tem muito material na internet dizendo como que você mensura. E e eu estudo isso pra caramba, cara, há muito tempo. E tô longe de ser né, de saber tudo sobre isso, mas é uma coisa que realmente lendo e também aprofundando com as próprias startups. Não é algo que você tem assim, tem uma métrica só para você determinar se você atingiu PMF ou não. A métrica mais, digamos, palpável é receita. A gente vê que startups que estão ali no nível de 150K de faturamento mensal são startups que muito provavelmente elas conseguem afirmar com algum grau de certeza que elas atingiram Product Market Fit. Eu diria assim, 150K mensal quer dizer, se a startup tiver um cliente com 150K mensal, ela atingiu? Não. Então não dá para você ter um indicador só Desculpa, não pode ser só indicador de receita. Agora, indicador de receita, em uma boa parte dos casos, não vai ser só com o cliente, vai ser provavelmente um bom conjunto. Então, esse é um bom indicador. Mas vai mais além, analisa outras coisas. Por exemplo, imagina um exercício de você tirar o produto dos clientes que estão te usando. Se o cliente amanhã ele não puder mais acessar o seu produto, não puder mais usar, o que aconteceria? Ele iria ficar chateado? Você ia derrubar um processo que ele está tocando em cima da sua ferramenta, que é muito importante para ele? Você ia onerar algum processo dele? O que ia acontecer? Ele ia ficar desapontado, ele ia ficar brabo, ele ia ficar, né, enfim, indignado. Então, essa é uma pergunta boa de se fazer. Dentro da sua base, se você tirar o produto, se o produto não existisse mais, o que aconteceria? Aí dizem assim, né? Tem algumas regras de ouro, mas eu não gosto muito dessa, dessas regrinhas, mas se 40, eu já li, né, do Chanelis, que foi um dos caras lá de growth do Dropbox. Se você tiver porque assim, Dropbox tem que levar em consideração isso, é um ticket médio pequeno que
que é global e que é um B2C, tem algum, agora tem B2B também, né? Há bastante tempo, na verdade, tem B2B também, mas então ele tem mas o que eu estou dizendo é que ele tem uma base muito grande. Aí ele falava, se 40% dessa base de SEC ficaria extremamente desapontada, super chateada, depressiva, se meu produto deixasse de existir de uma hora para outra, acho que eu atingi Product Market Fit. Então, esse é um outro indicador. Tem um terceiro que eu gosto muito. Assim, receita é esse segundo, eu acho que se tirasse o produto da sua base, porque assim, Product Market Fit você tem que ter receita, você tem que ter cliente. Então, quer dizer, isso é a premissa básica. Então, se você retirasse o produto desses clientes, o que aconteceria? Isso, eu gosto bastante desse indicador, porque às vezes nos coloca de novo num patamar de humildade. Quer dizer, cara, o que eu desenvolvi aqui, sei lá, Mas ele é muito aplicado a B2C, né? Assim, não sei se mudou essa agora. conotação. Não, a B2B também. Por exemplo, pensa se você tira o CRM, se você tira o HubSpot de um Ok. cliente. Cara, o cara perdeu o processo de venda deles, não tem mais venda, cara. Perdeu a base de dados, perdeu as regras de automação do CRM. Cara, caos. Departamento comercial não será mais o mesmo. Não vai ter a mesma eficiência, perdeu os playbooks, sei lá. Dá um caos. Não, é bem aplicável no B2B também, tá? Bem aplicável. Vou dar um exemplo. Nós temos uma startup aqui no portfólio que o sócio estava em reunião um dia pela manhã, o nome da startup é Diário Escola, e eles estavam, e aí é um aplicativo, né, uma agenda escolar que você entrega na mão do professor, o professor pega os dados das criancinhas ali, né, essa criança aqui fez o dever de cá, fez o dever, essa daqui tomou café da manhã, ele vai colocando as informações ali, e isso obviamente se comunica com os pais. É um exemplo que é muito ilustrativo, porque estavam os sócios numa reunião e aí um belo dia o produto caiu. Cara, o que eles receberam de ligação xingando eles, cadê meu filho? Pô, sabe, caos. Quer dizer, os caras estavam usando. Então, assim, imagina se tivesse caído o produto e ninguém, sabe, indiferença, ninguém estava muito, né, interessado naquilo. Então, isso é uma clara evidência de que eles tinham construído algo que estava sendo usado. E que, muito provavelmente, aí o terceiro ponto que eu ia comentar, que é a indicação. Se você está recebendo, tem clientes seus que, se for uma prática de mercado também, tem alguns mercados que não tem tanto essa parte de indicação sei lá, estava falando agora há pouco uma startup que a gente recém investiu, que é do mercado imobiliário. As imobiliárias não se enxergam muito como parceiras, são tudo concorrente, querem meio predatória coisa. Se uma imobiliária está usando um negócio, muito provavelmente a outra só vai ficar sabendo porque viu o vizinho usar, mas aí tudo bem. Aí viu o vizinho usar, daí talvez use também, talvez queira, né, pela grama do vizinho, ela talvez vá, mas eles não se indicam coisas legais para usar, como acontece nas startups, por exemplo, né? Mas indicação é um outro indicador. Quer dizer, se você tá entregando um produto, um serviço tão legal que você está sendo, né? As pessoas estão buscando através de indicação de word of mouth orgânico que está rolando ali. Então eu combinaria esses três fatores assim para você analisar se você tem PMF, tá? E acho que se você não atingiu os três, né, ou nenhum dos três, trabalhe em cima desses objetivos que eu acho que são objetivos que, pelo menos dentro da aceleração, quando a gente coloca esse norte para as startups, ajuda muito a tirar um pouco dos desvios, do que não é foco. Tipo, cara, é um perfil de cliente que a gente vai atacar, que a gente vai converter esse perfil de cliente com essa proposta de valor, com esse script de venda, com esse modelo de negócio, é assim. Então, ajuda muito a dar um foco, um direcionamento bem específico. Eu acho que, pelo menos na experiência que a gente tem, ajuda bastante a tirar um pouco as distrações pelo caminho. Beleza? Ótima pergunta. Valeu, Luiz. Obrigado. Vamos encerrar contigo, Eduardo. Vamos para a última aí, para a gente poder liberar o pessoal para o terceiro turno. Bora. Manda aí. Primeiro, desculpa por não conseguir sintetizar tanto a minha pergunta. Os desafios são complexos. Exato. Vamos lá. A Jeto é um white label, no code para construir plataformas de IA. Hoje eu vendo uma assinatura anual. Eu não imagino que esse seja o melhor modelo de negócio, mas foi o que a gente começou. A gente tem uma operação que está rodando há 3 meses. Eu já vejo vários desdobramentos de canal de aquisição e de
como que funcionaria o canal de aquisição e modelo de cobrança, o modelo de negócio em si. Por exemplo, um licenciamento por usuário com uma mensalidade, talvez uma implementação, alguma coisa do tipo. Mas hoje o que a gente tem, eu tenho uma máquina de venda tracionando, porque eu sou muito enviesado com o marketing direto, já fui gestor de tráfego, já fui copywriter, então eu sou enviesado para isso. Hoje eu tenho uma operação que tem margem da ROI, eu sou vendedor, eu sou marqueteiro, eu sou CS, tenho um time de tecnologia, eu visualizo que eu consigo escalar isso muito rápido, né? Se eu tiver atenção, dá para escalar isso muito rápido. Hoje a gente faz 3 vendas por semana, mas é só colocar mais tráfego, às vezes pegar um estagiário, fazer automações e whatever, dá para escalar com margem apertada, mas eu vejo que eu ia estar fakeando o número fazendo isso, no sentido de, beleza, eu ia estar aumentando a quantidade de clientes, ia estar entrando muita gente no funil, numa assinatura anual, não é uma assinatura mensal, eu ia estar focando muito em aquisição, ia estar conseguindo margem, mas eu não ia saber, eu não ia estar focando tanto no produto, digamos assim, fazendo o meu cliente ter sucesso. Como que equilibra isso, sendo que, tipo assim, existe uma oportunidade muito grande de escala, mas eu vou perder, inevitavelmente, a qualidade do produto. Vale a pena eu buscar escala ou então, tipo assim, não, beleza, deixa isso rodando, busco investimento, às vezes, para testar novos modelos e diferentes canais com diferentes planos, nesse modelinho aí do Brian Belfort. Tipo, como é que junta isso aí, tipo? Assim, eu sugiro primeiro você talvez assistir a talk do Sam Altman, né, que é o CEO lá da Vai OpenAI, comigo. e que foi da Y Combinator, né, agora tá no OpenAI, que é ele, para construir o chat GPT, ele basicamente ele passou por cima de todos os conselhos que ele deu durante 10 anos de Y Combinator. Então, é uma coisa nova, né? Uma coisa que, tipo, para construir o ChatGPT, que é uma. Eu sei que você não comentou do ChatGPT na sua, né? Mas eu entendi Não, que. mas a gente utiliza o OpenAI. Então. Mas pensando assim, será que você é quase um ChatGPT white label, que você pode ter pode ter a marca do seu cliente lá, enfim, o cliente vai pegar o seu prompt e vai aplicar no negócio dele para, né, sei lá, para criar um produto novo, para criar algum tipo de fluxo novo, né, enfim. Então, o que você tem, na verdade, aí, óbvio, a comunicação disso pode ser de diversas formas, mas deu para entender mais ou menos, e o que você tem, na verdade, é o seguinte: o seu produto ele serve para N verticais, né? Então você é quase que você pode se considerar talvez um produto B2B, que você tem N aplicações, você tem N segmentos. Aqui na UOL a gente tem os casos de SaaS B2B são bem recorrentes, e aí assim, o conselho que a gente dá na UOL é: SaaS B2B pode atender vários segmentos, escolha um para atingir PMF. Escolha um. Você não vai conseguir atingir os 10 segmentos que você tem potencial para atingir com 200, 300, 400 mil reais. Valida um segmento. Foca, né? E seja específico, porque muito provavelmente, e aí você respondeu a parte da sua pergunta sem perceber, que é como é que eu garanto o sucesso do meu cliente? Porque o cliente compra o seu produto com a expectativa de gerar algum resultado para ele. Se você amplia muito esse leque, você não consegue direcionar para que esse cliente está usando o meu produto e o que ele quer, o que ele espera de resultado. Então, a sua célula de sucesso vai ficar maluca, quer dizer, você não vai conseguir, talvez, direcionar muito bem para que ele quer usar. Por que o Sam Altman passou por cima de 10 anos de conselho que ele deu na comunidade? Porque ele ficou 5 anos, eu acho, desenvolvendo o ChatGPT. Ele ficou. Então, assim, ele não fez o que ele falava que ele tinha que fazer, que era desenvolve um MVP, melhora. Não, eles ficaram 5, 10 anos lá enfornados em cima do prompt, lá melhorando a base de dados e melhorando a inteligência artificial para que eles pudessem lançar o troço já escalável. Só que isso é quase filosofia de Apple, assim, tipo, vou ficar aqui desenvolvendo meu produto sem
ninguém vê, e quando eu lançar vai ser uma coisa que todo mundo vai querer, né? E isso, tipo, e às vezes isso atrapalha um pouco até a própria inspiração dos founders ali, porque tipo, querem ser, talvez querem fazer uma trajetória parecida, mas aí né, isso às vezes conflita com os conselhos que eles recebem. E que acho que dentro do nosso cenário, que acho que temos conseguido, acho que pelos cases que a gente tem construído, temos conseguido dar bons conselhos. Mas assim, no início, no early stage, eu diria para você focar numa persona, numa proposta de valor, com uma máquina de vendas específica para esse cenário, com um modelo de negócio. Isso quer dizer que você está abandonando as outras possibilidades? Não, até porque você é um SaaS B2B, você vai poder ir para outras verticais depois. Movidesk, que é um dos maiores, né, o maior case de uma aceleradora no Brasil, ela atende a Hamburg Süd, que é uma transportadora que precisa, né, colocar informação de transporte de navio, e ela atende a Tirolês, que é uma indústria de laticínios. Quer dizer, coisas bem distintas, coisas bem diferentes. E atende startup também. Só que coisas bem distintas. Então, ou seja, né, lá no início o que ela fez, e aí que pode fazer sentido para você, é você não precisar talvez focar em segmento de mercado. Tipo, vou atender só imobiliária, vou atender só indústria, vou atender só, enfim, serviço financeiro, né, banco. Você pode focar em perfil também. Você vai focar em SMB, né, em pequeno negócio, só em varejinho, ou né, em pequenos negócios que querem se digitalizar, que aí é um go-to-market. Não, vou focar só no filé ali, como é que é? Só no topo da pirâmide, clientes enterprise, ciclo de venda longo, é outro go-to-market. Onde a Movidesk focou lá na época que a gente acelerou? Middle market. Eram empresas que recém tinham se tornado médias, mas empresas que eram e as empresas médias que não haviam, obviamente, se tornado grandes ainda. Então você tinha, por mais que você tivesse um processo às vezes de decisão ali, de você ter que falar com mais de uma pessoa para tomar decisão, para assinar ali, para contratar, não tinha a informalidade do pequeno, do muito pequeno, e também não tinha toda a burocracia gigantesca que tem o enterprise. Então você pode também fatiar um pouco do seu mercado nesse sentido, tipo de perfil, de tamanho, né, de porte. Isso ajudou bastante a Movidesk lá atrás. E assim, não pre-scale as coisas, né? Tipo, não tenta escalar antes do tempo que você tá, antes de você estar efetivamente preparado para isso. E aí eu acho que por que que o Sam Altman passou por cima de tanto conselho que ele deu, porque ele entendeu que a tecnologia, no caso dele, era um core, era uma coisa assim, ele queria desenvolver o prompt, ele queria desenvolver, o prompt não, né? Ele queria desenvolver a base de dados e as máquinas para as pessoas poderem mexer em cima daquilo, ou seja, isso core business é tecnologia, né, ferrenha, assim, é muito forte. Então ele precisava disso. E tanto que agora, se você for ver, você entra no ChatGPT e você pode, obviamente, consumir. Mas se você for um cara de produto, você pode plugar lá e pagar, e aí, tipo, a precificação é super complexa. Então, talvez tenha uma oportunidade até de modelo de negócio, você deixar a coisa um pouco mais simplificada e você conseguir converter clientes que estão achando o ChatGPT muito complexo e muito difícil de aplicar nas suas companhias. Então, também tem isso, né? Você também fazer o contra-exemplo, né? Somos o ChatGPT descomplicado, né? Somos, né? Enfim, ou para esse perfil de negócio, você pode criar inclusive várias campanhas segmentadas para que você consiga criar um pouco mais de conexão com o mercado. Então eu iria por esse caminho, assim, cara. Sei que não, a sua pergunta foi muito objetiva, a minha resposta também não foi muito, mas eu acho que dá para ir por esse caminho de segmentar o seu mercado, de tentar focar numa persona, ou de repente você segmentar por porte, tentar ir ou no pequeno ou no middle market ali, e buscar talvez aí trazer algum diferencial de precificação, de modelo ali, que eu acho que talvez quem já se envolveu com o ChatGPT talvez tenha achado, eu achei particularmente complexo, mas enfim, eu sou uma das personas de uso, né? Tem várias outras. Boa, obrigado. Valeu, Eduardo. Obrigado pela dúvida aí. E, pessoal, acho que só para a gente encerrar, né? Que a gente já passou um pouquinho do tempo, já são 7h20, eu não queria que a gente se estendesse mais aqui, então, para a gente poder encerrar aqui esse momento, né? Amanhã a gente vai fazer uma outra sessão
em que eu vou trazer um pouco mais de conteúdo estruturado sobre os aprendizados que a gente tem com as startups aqui do portfólio, né? Então, é uma coisa um pouco mais assim, o que a gente viu acontecer, que deu certo, que deu errado. Então, é uma coisa um pouco mais, pode ser que vai ser interativa também, mas vai ter um pouco mais de dados aí sobre as startups. Então, algumas coisas que a gente pode tirar de conclusão aqui, eu acho que principalmente dessa nossa sessão, é que não existe fórmula mágica para você atingir. A gente tivemos várias dúvidas aí super boas, e que não tem uma bala de prata efetivamente para você atingir PMF. Então, acho que isso o que essa nossa, digamos, esse nosso framework aqui ajuda é no foco e direcionamento da execução, né? E aqui, né, a gente está falando muito de testar coisas, né, desenhar hipóteses, ser obsessivo com experimentos, né, por mais que seja óbvio, acho que startup tem que estar aberta a experimentar coisas para ver o que funciona, descartar, o que não funciona, desculpa, né, e descartar e dobrar a aposta naquelas coisas que funcionam, né? A gente tem um levantamento, assim, tipo, meio que um pouco, não é uma métrica muito precisa, mas de 6 a 8 mil hipóteses para você completar esse ciclo inteiro de Product Market Fit, ou seja, 6 mil a 8 hipóteses testadas para você chegar até naquele nível ali, mais ou menos de 100, 150k de receita mensal. Então, leva tempo e tem que ser investida, bastante energia investida também. E você chegando nessa fase, né, de você encontrar a primeira vez Product Market Fit, você pode perder em outras coisas que você vai fazer, né? Então, você desenvolveu um produto, encontrou o caminho ali, se você talvez tentar criar uma outra coisa, um outro produto, talvez você tenha que repetir o ciclo, né? É claro que você talvez não repita do zero, não saia da estaca zero, porque você já tem a base de clientes, mas você precisa continuar gerando valor, entendendo a sua persona e entendendo o seu cliente para que você consiga criar novas soluções, novos produtos para você ter upsell e assim por diante. Então, como foi uma dúvida aqui que surgiu, que eu achei super boa, né, do Felipe, do Luiz Felipe ali, que como é que se mede? Não existe um indicador único, é um termômetro, né? Você tá frio, tá quente, tá esquentando, então você vai sentindo um pouco com esses, né, com o ciclo de venda, se o ciclo de venda está diminuindo, se os clientes estão aceitando o pricing logo de cara, se estão indicando, né, se você tá recebendo feedbacks do produto porque o cliente está interessado que aquilo melhore, né? E acho que aí a gente, para poder tirar essa temperatura, acho que faz sentido mensurar esses vários tipos de análise, né? Qualitativa, quantitativa, um pouco de intuição também sempre ajuda. Pessoal, a Débora já tinha comentado ali no início, né? A gente está com as inscrições abertas aqui por Bet26, esse é o QR Code que vai direto ali para a página de inscrição. A gente está super aberto aí para conversar, enfim, conhecer as startups de vocês, a gente poder, enfim, entender se tem fit aí em conjunto com a tese da UOL. Vocês sabem que a tese da UOL é investir nas startups que estão no super early ali, né? E nesse estágio de pré-product market fit, a gente tem buscado se especializar, né? Pelo menos assim, especializar eu digo que sempre foi um, né, um norte nosso, sempre foi algo que a UOL teve que se especializar, porque de fato é o principal desafio. Mas a gente quer cada vez mais compartilhar isso com vocês, compartilhar isso com as comunidades, para a gente poder levar esse conhecimento adiante para startups que, obviamente, vão ser investidas pela UOL, mas também pelas startups que optarem por outros caminhos, sem problema nenhum, porque a gente quer que todo mundo cresça aí, todo mundo tracione e que construa um ecossistema cada vez melhor. Esse é o QR Code, então, se vocês quiserem acessar depois, mandar dúvidas aí para a Mari e para a Débora, fiquem bem à vontade. E é isso, vou dar por encerrado aqui, porque já passamos aí bastante do tempo, 20 minutos, então acho que Mari e Débora, se quiserem encerrar aí, fiquem à vontade. Pessoal, só quero dar 2 recadinhos. Se alguém não tiver no invite de amanhã e quiser participar, meu e-mail da Débora estão ali, vocês mandem um e-mail para a gente.